Hoje eu quero apresentar algumas categorias de livros para te ajudar a decidir o que você vai ler e organizar a sua rotina de leitura. Basicamente é uma coisa que eu montei há vários anos atrás na minha vida e é útil para quem está tentando organizar o hábito de ler, conseguir decidir entre a quantidade de livros que tem ou a quantidade de livros que existem para comprar. Talvez você já comprou vários livros e você não está lendo, e você olha para a estante, eles estão lá pegando poeira e te dá aquele sentimento de culpa, de que você deveria estar lendo, porque você comprou o livro, e aí você comprou mais um monte de livro depois, e você não leu nenhum ainda. E aí aparece outra promoção na Amazon, e aí você quer comprar, mas está se sentindo culpado porque tem os livros que você comprou antes e não leu. Aí acaba comprando e vai acumulando. E aí você pega um, abre, lê um pouco, dá uma enjoada, já pega outro, abre, lê um pouco. A ideia é eu te apresentar uma coisa que eu montei, não da minha cabeça, mas estudando. Há, sei lá, pelo menos uns 7 anos atrás eu comecei a montar esse esquema, onde eu categorizei os livros em algumas categorias específicas e organizei a minha rotina para que eu pudesse ou ler um livro de cada vez ou até ler mais de um livro de uma vez. Inclusive, espero com esse vídeo responder a pergunta se vale a pena ler mais de um livro de uma vez, que é uma pergunta muito comum e as pessoas me fazem assim constantemente desde que eu comecei a produzir conteúdo. Mas beleza. Então, só vamos organizar o nosso pensamento para você compreender e eu não me perder na explicação, tá? Primeiro, eu vou falar as categorias existentes, depois eu vou falar qual a melhor forma que eu penso, ou enquanto eu falo cada categoria, qual a melhor forma de você seguir uma espécie de ordem nessa categoria, se é que existe isso, e aí eu vou te explicar como você pode organizar isso na sua rotina, tanto para ler um livro de cada vez, quanto para ler mais de um livro de uma vez, tá? Então vamos começar por isso. O disclaimer inicial, tá? Eu já falei num outro vídeo, vou deixar, se eu me lembrar, deixar recomendado aqui, que a melhor ideia para você conseguir ter prazer em ler e ler bastante, e ter o hábito da leitura, é seguir um interesse do momento. O que você está afim de estudar agora, o que você está afim de ler agora, e você ter vários livros ajuda nisso, porque você pode começar vários desses livros, ler 10, 15 minutos de vários deles ao longo de alguns dias, e decidir, opa, esse daqui é o que me fisgou a atenção, então eu vou por aqui. Mas ainda, mesmo que fazendo dessa forma, que é como eu faço, que é seguindo um interesse, eu ainda sigo o meu interesse dentro de uma organização temática. Então, vamos discernir aqui as diferentes categorias possíveis. Categorizar livros é meio infinito, você pode sempre subcategorizar as coisas até ficar tudo muito discriminado. E um livro que ajuda bastante a categorizar livros é o livro Como Ler Livros. Ele apresenta as próprias categorias dele, mas eu vou apresentar as minhas. A primeira categoria que existe é a própria literatura clássica. Ela tem sua categoria específica por ser o melhor tipo de livro de ficção que existe. Então é melhor ler literatura clássica do que ler Crepúsculo, sacou? E qualquer pessoa que começa a ler um pouco começa a perceber a diferença entre os livros. Isso quer dizer que você não deve nunca ler Crepúsculo? Sei lá, tu faz o que tu quiser. Às vezes a gente não vê uns filmes ruins só pra gente ir até o final, então dá pra ler, entendeu? É só você entender que não tem um aspecto formativo como uma leitura de um livro de um grande escritor que foi validado pelo tempo e que a gente sabe que trabalha os aspectos humanos mais importantes. A literatura clássica, então, é uma categoria de ficção que relaxa. Então ela pode ser vista como uma leitura de relaxamento e ao mesmo tempo forma. E eu digo formar porque uma coisa é se informar. Teve um acidente na BR não sei o que ontem. Uma casa foi roubada não sei o que ontem. Hoje o tal time foi campeão do Brasileirão. Você pode se informar, você pode se formar. Inclusive, há um tempo atrás eu perguntei para o ChatGPT, e aí? Qual a diferença entre você e livro? Ele, se você quer informação, vem comigo. Se você quer formação, vai nos livros. Então, a ideia da formação é que você tem uma progressão. Você começa de um ponto A, conforme você vai avançando na sua formação, você vai melhorando, até chegar num ponto B superior. A literatura clássica faz isso porque ela forma o lado humano, a percepção humana, de como as pessoas funcionam, como elas se comportam. E ela ajuda você a ser mais feliz nesse sentido, porque você sendo uma pessoa, como eu espero que você seja, eu sendo uma pessoa, quanto mais a gente entende pessoa, mais a gente entende da gente mesmo, mais a gente entende das nossas relações com os outros,
mais a gente entende da nossa relação interna com o nosso próprio pensamento, que às vezes tenta nos destruir, às vezes tenta nos erguer, e mais feliz a gente tende a ser. Então a literatura clássica tem esse aspecto formativo maravilhoso rumo à felicidade. É uma das coisas mais incríveis que tem, é você aprender a gostar de literatura clássica. Vou deixar recomendado aqui na descrição desse vídeo o Clube de Literatura Clássica, cuja empresa eu tenho todos os livros, e você pode entrar pelo meu cupom, eu tenho um cupom, vai estar aqui na descrição, você vai entrar com 2 livros do Dostoiévski, beleza? Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, se eu não me engano. Muito bem, uma assinatura e tal. Vê aí na descrição. Segundo tipo de categoria de livro que eu criei para mim, você pode criar para você também, é a própria filosofia. A gente pode tanto categorizar a filosofia separada do resto, quanto algo que eu avancei depois de um tempo, eu fiz uma fusão, já que eu não tenho eu não penso em si, eu não me vejo como um filósofo ou um historiador da filosofia, então eu não preciso exclusivamente ler a filosofia. Eu acho que a gente pode fazer uma união de livros em formação humana, não ficção, então a literatura clássica separada. A gente poderia juntar 3 coisas: filosofia, história e psicologia. De novo, dá para você juntar categorias meio infinitas. Só que filosofia, história e psicologia tendem a agrupar uma boa quantidade de livros já. E a gente pode transformar numa categoria só, formação humana. Então nós temos aqui literatura clássica e formação humana. Na formação humana, a intenção é eu ajustar a minha cosmovisão, a forma como eu olho para a vida. A filosofia é a principal nesse sentido, ela é o que dá... Você, ao ler a filosofia, você está apreendendo a cosmovisão dos principais pensadores da história da humanidade. Então quando eu leio o Diálogo de Platão, quando eu leio livros do Nietzsche, quando eu leio qualquer filósofo que tiver à cabeça, inclusive alguns que, além disso, entram no ramo da psicologia, igual Freud e Jung, que a gente poderia categorizar de uma certa forma como filosofia, se a gente quisesse. Quando a gente lê isso, a gente está apreendendo a forma como eles enxergam o mundo, porque nós acreditamos que eles enxergam aspectos mais profundos e importantes do que nós mesmos. E é por isso que é uma leitura de formação humana. A história cumpre um papel bem parecido, porque o que ela vai fazer é apresentar as ideias. Então um historiador, ele apresenta fatos, apresenta ideias, a partir de um ponto de vista, normalmente o historiador tem o seu ponto de vista, a sua opinião, e ele vai apresentar a história de acordo com esse ponto de vista. Por mais imparcial que ele tente ser, me parece quase impossível que um ser humano seja totalmente imparcial. Mas ele vai organizar, muitas vezes de forma cronológica, às vezes não é tão cronológico, mas muitas vezes de forma cronológica, a evolução dos fatos e das ideias. O que nos ajuda a viver melhor, porque ao apreender o que aconteceu com os seres humanos antes de mim, eu ganho conhecimento para minha própria vida. Não é aquela coisa? É melhor você aprender com o erro dos outros do que com o seu? Isso se traduz de forma um pouco análoga. Quando eu vejo o que os outros fizeram, o que eles pensaram, o desenvolvimento das ideias da humanidade, eu começo a melhorar a minha própria maneira de enxergar as situações. E a psicologia também é algo que pode tá na mesma linha, e por isso que eu agrupei os 3, porque a psicologia também é um pouco de aprender a visão de certos pensadores, é também muitas vezes uma categorização histórica de várias coisas, mas a coisa particular da psicologia é que ela faz uma análise do ser humano, enquanto a história parece mostrar não o indivíduo, mas uma época, uma massa, um movimento que é coletivo. E a psicologia, ela quer analisar o indivíduo, o ser humano particular. Claro, estou simplificando isso daqui, mas eu acho que ajuda a gente a categorizar as coisas e entender o que a gente está fazendo. Então a formação humana, eu coloco esses 3 livros. De novo, literatura, formação humana. A gente tem o terceiro tipo de livro, que é o que eu chamo de formação técnica.
é o livro que você precisa para ficar melhor no seu trabalho. Então, a formação profissional, profissional talvez seja melhor que técnica, porque a formação técnica pode dar um aspecto muito hard skills, mas a formação profissional também envolve soft skills. Então, normalmente esses livros são os mais vendidos. Eles são os que o pessoal mais comenta, o que as pessoas mais leem, o que tende a estar no aeroporto, na livraria, na prateleira dos best-sellers, junto com a autoajuda, tá? Mas a autoajuda eu vou deixar um pouco de fora, daqui a pouco eu falo da autoajuda, mas ela não entra em nenhuma das minhas categorias, eu meio que ignoro ela. Mas tudo bem. A ideia da formação profissional é justamente você crescer profissionalmente. Ela é super simples e óbvia. Então eu vou ler livros e normalmente crescer profissionalmente envolve aumentar o teu faturamento, ganhar mais dinheiro, seja como salário, seja como empreendedor. E isso significa ascender na carreira. Isso também quer dizer ter reputação dentro do mercado de trabalho, na expectativa de que a reputação no mercado de trabalho aumente seus resultados e a sua influência no mundo. Tem dois caminhos que podem facilmente levar a gente para o inferno, é dinheiro e poder. E a ascensão profissional envolve as duas coisas. Quanto mais ascende profissionalmente, mais dinheiro, mais poder você tem. Tem que tomar cuidado para não gostar muito disso, que pode dar muito errado. Mas a leitura de formação técnica e profissional é fundamental para nós hoje. Praticamente todos nós trabalhamos aí. Certo que você pode, igual a minha esposa, ela fica em casa, não tem que ter um emprego. Eu que acabo trabalhando aqui fora de casa para trazer dinheiro. Porque a gente tem 3 filhos, enfim, mas a maioria das pessoas tem que trabalhar em um momento ou outro. Ela já trabalhou, agora não trabalha mais, pode ser que tenha que trabalhar no futuro, vai saber o que acontece. Então formação profissional é sempre interessante. Para nós aqui no mundo atual, a gente não tem muito como viver sem a formação profissional. E a gente tem uma quarta e última categoria. 4 é um número bem bonito, que representa uma totalidade. Então eu gosto de terminar as coisas ou em 3 ou em 4. Por isso que 7 também é um bom número, né? Porque é a soma de 3 e 4. 3 é a totalidade material, as 3 dimensões, coisa e tal. 4 tem a totalidade mais espiritual também. E o quarto tipo de leitura é a leitura espiritual. A gente pode chamar dessa forma. Pode chamar de leitura religiosa. Mas eu acho que não tem um aspecto religioso, tá? Pra mim tem, porque eu tenho uma religião. E eu vou, no geral, esses livros são todos da minha religião. Então eu estou lendo livros de formação religiosa, sei lá, a teologia moral para leigos, livros que são escritos por santos, livros que explicam a história da igreja e por aí vai. Ou eu vou estar lendo biografias dos grandes nomes da igreja. E aí você pode pensar na tua religião, igual eu tinha amigos que liam várias biografias, Buda e coisa e tal, e assim vai nas religiões. Eu leio as biografias dos santos, são as biografias que eu mais li aí ao longo dos últimos anos. E a ideia da leitura espiritual é de fato uma formação espiritual. Então, a ideia é de que eu compreenda melhor o que eu preciso fazer para me aproximar de Deus e terminar a minha vida no céu. Então, tem um objetivo muito claro e você, se você não tem uma religião, aí eu acho que é um tipo de categoria que meio que vai ficar... Ou ele não vai existir na tua vida, ou você vai começar a transformar numa espécie de religião comparada. Vai ler mais por curiosidade, aprendizado, historiografia, comparação das religiões, às vezes você tem uma dúvida das religiões, você pode fazer esse tipo de coisa. Mas eu prefiro que essa categoria seja uma formação espiritual. A maioria das pessoas que me acompanham aqui, eu também imagino que tem algum tipo de religião, acreditam em Deus, e nesse sentido é muito bom. Tudo que pode te aproximar de Deus me parece bom. Então, nós temos esses 4 tipos de categorias. E aí tem pequenas diferenças em como você lê cada uma delas. Então, primeiro, literatura clássica. A leitura da literatura clássica ela é uma leitura sem pressa alguma. E é uma leitura completa. Você lê o livro inteiro, você lê devagar, e você fala. Do tipo, você subvocaliza. Na leitura dinâmica existe essa tese de não deixar a voz dentro da sua cabeça falar as palavras, mas aprender a ler com o olho. Sei lá, não gosto muito dessa ideia aqui. Acho que a gente não tem uma formação acadêmica, escolar boa o suficiente para a gente poder dar esse salto tão rápido. Já fiz, eu sei como faz, estudei isso, li muito nesse formato, mas não me agrada indicar isso para as pessoas no geral. Percebo que eu apreendo melhor quando eu subvocalizo, quando eu falo as palavras na minha cabeça.
E a literatura, ela, além de te ajudar no aspecto da formação humana, ela te ajuda a contar histórias, a compreender a poesia, a compreender ritmo, a compreender fala, entonação. Então vale muito a pena você ler com calma, sem pressa alguma, porque ela não te exige Nossa, a literatura exige muita concentração. Na verdade não, acho que o maior problema que as pessoas têm com literatura clássica é vocabulário. Vários livros têm palavras que você não está acostumado a ler ou falar. E é uma questão de tempo até você adquirir esse vocabulário e se tornar uma coisa mais tranquila de ler. Mesmo livros que são enfadonhos, travados, um pouco chatos no começo, como normalmente o pessoal costuma quando começa a ler Dostoiévski, costuma sentir isso. Ou sei lá, eu li o Pai Goriot do Balzac, que também começa um pouco assim. Mesmo esses livros, eles se tornam agradáveis, mesmo esses trechos se tornam agradáveis uma vez que você adquire o hábito de ler literatura clássica e ganha uma satisfação pessoal por isso. Tá? Então, eu penso que a leitura da literatura clássica não tem uma regra de aprendizado. Ela é relaxamento, tranquilidade, zero pressa. Aí nós temos a leitura de formação humana. É uma leitura mais lenta ainda do que a leitura da literatura clássica. Por quê? Porque, via de regra, quando você pega um livro, sei lá, Ética Nicômaco, não dá para você simplesmente maratonar o livro, vamos dizer assim, ler de cabo a rabo e acabou. Vai exigir que você, por vezes, leia uma página no dia. Às vezes um parágrafo. E você passe o tempo pensando nele. Então um exercício muito importante para a leitura da formação humana, que envolve psicologia, filosofia e história, é o exercício de você, sempre que terminar um livro, você retirar algum trecho muito impactante daquilo que você leu, ou que te gera dúvidas, e tentar descobrir ou pensar nesse trecho ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Às vezes tem livro que cara, você vai ler um parágrafo e vai ficar uma semana tentando pensar naquilo. E tá tudo certo. Então a ideia da formação humana é que ela pode ser uma leitura muito lenta. E ela pode ser uma leitura preenchida por meditação, no sentido de que meditar é refletir sobre um mesmo ponto over and over again, entendeu? Sem parar, assim. Então você pode pegar um trecho e ficar com ele por dias e dias pensando. Isso significa que você vai ter que parar, tirar um tempo do teu dia, sentar num lugar e ficar lá 10, 15 minutos, falar sobre isso com as pessoas, conversar com alguém, tentar explicar para algum amigo, ver se ele te ajuda a pensar e por aí vai. Então a leitura da formação humana é a mais lenta de todas. Ela não tem um fim utilitário. Você não deveria estar lendo filosofia para um objetivo utilitário de ganhar mais dinheiro ou coisa assim. E ela é, portanto, muito... Vai preencher o teu tempo ao longo de toda a tua vida, até o último dia. Por terceiro lugar, a gente tem a leitura profissional. Leitura profissional é a que é mais rápida, a mais prática. Cada livro pode ser lido só quando você tem uma ação concreta a ser executada com aquele livro, do tipo, eu vou ler este livro porque eu quero aprender a fazer tal coisa. Eu tenho um livro aqui, em algum lugar, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Por exemplo, eu li aqui O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Então qual que era a ideia? Eu quero aumentar a criatividade dos meus vídeos, minha capacidade de gravar e escrever. É uma pergunta específica na minha cabeça. No geral, a leitura profissional ela é muito boa se você tem uma pergunta específica para o livro. Eu me lembro quando eu li, em 2020, O Lado Difícil das Situações Difíceis. É um livro sobre você superar um momento de dificuldade numa empresa, um momento de falência ou quase, que a empresa está degringolando ali. E eu tinha uma pergunta sobre aquele livro, que é como lidar com a dificuldade de vender ou de crescer, de escalar uma empresa. Eu comecei a ler o livro e percebi que ele não falava sobre isso. Ele falava sobre uma outra coisa, que é como lidar com o momento que a empresa está indo para baixo. E não o momento em que eu estou aprendendo a fazer ela ir para cima. Não, já foi para cima e agora está caindo. Como é que eu lido com esse momento? O livro é sobre isso. Então um livro de formação profissional, no geral, você pode ter uma pergunta específica para ele. Segunda coisa esse é o livro que você pode pular. Você pode ler ele completamente sem regras, sem ordem, do tipo, eu vou procurar o capítulo que resolve o problema que eu quero, e eu vou ler esse capítulo. Estou tentando procurar um livro aqui sobre isso. Eu tenho aqui
How to Write Better Copy. Então tem um livro sobre como escrever copy melhor, como ser o melhor redator, né? Certo que se eu abrir aqui, vou ver aqui, ó. Existe um capítulo que é como escrever o briefing, o outro que é como escrever a headline, o outro que é como escrever o corpo do texto, o outro que é o seu segundo rascunho. Então, eu posso simplesmente pegar, eu tô com dificuldade de escrever headline, eu vou só pro capítulo de headline, eu leio o capítulo de headline, e eu tiro dali, e pode ser que eu guarde esse livro na estante, e demore mais 3 anos para pegar ele de novo, porque tudo que eu precisava naquele momento, profissionalmente, era aquele capítulo. Então, os livros de formação profissional, eles são os mais rápidos, eles são os que são mais abertos à leitura dinâmica, e são os que você pode ficar bem despreocupado com a ordem de leitura. Você pode ler os capítulos completamente desconexos, ler um capítulo só, abandonar o livro, ler 2 capítulos, abandonar o livro, por aí vai. A leitura de formação profissional tende a ser a mais rápida de validar, porque você já consegue sair fazendo alguma coisa, e ela também tende a ser, via de regra, a mais fácil. Porque por mais complexa que seja a tarefa que você tem para executar, é mais fácil do que pensar sobre você mesmo. Sobre o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o que é o sentido da vida e esse tipo de coisa. Então, das coisas de não ficção, ela é a mais fácil de todas, na minha opinião. E por fim, nós temos a leitura espiritual. A leitura espiritual também pode ser vista de 2 formas. Você pode ler ela como, de fato, uma espécie de formação profissional na sua religião. Então eu posso ler igual Teologia Moral para Leigos. É uma leitura de regras. Eu vou entender a teologia, ele vai explicando coisa por coisa, o ser humano, o que é o bem, o que o homem quer, o que é o homem. Começa assim, mais ou menos, o livro. E ele vai me formando num aspecto moral. A leitura espiritual tem esse aspecto de formação moral, né? As religiões têm a ver com isso, que é o diferenciar o bem do mal e seguir uma norma moral que a ideia dessa norma é te levar à felicidade. Então, a tese da religião é essa. A religião existe porque ela te apresenta os pressupostos da felicidade. Então, muita gente acha que a religião é um conjunto de regras que está te encapsulando e te acorrentando. Não. Na verdade, é outra coisa. Ela propõe um conjunto de princípios que, segundo ela, te deixa mais feliz. E cabe a você ir discernindo qual conjunto de regras parece de fato verdadeiro e qual não. Então tem esse primeiro aspecto de formação moral mesmo. Mas a filosofia também tem isso, tá? E existe um segundo aspecto da leitura espiritual, que é a própria, vamos chamar de meditação, oração, conversa com Deus, para não usar termos mais complexos, como uma ascese, ou uma mística, a ideia, ou uma maiêutica, a ideia da leitura espiritual é você pegar um livro, como por exemplo, eu fiz muitas vezes com a Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo é um livro de pílulas, né? São capítulos muito curtos, de 1 página, e você lê aquele trecho e ele tem uma reflexão, e o objetivo é, depois que eu terminei eu vou passar 20, 30 minutos refletindo sobre isso que foi lido, tentando encontrar, meditar naquilo, achar novos aspectos, mergulhar em profundidade, tentar levar aquilo para uma conversa com Deus. Então a leitura espiritual tem esse aspecto. Nesse sentido, é o melhor tipo de leitura para ter livro de cabeceira. Aquele livro que você pega toda noite antes de dormir, lê um trechinho, deitando no travesseiro, pensando naquilo. Ou todo dia de manhã, a primeira coisa que você faz é pegar aquele livro, reservar um tempo, senta numa poltrona, na cadeira do teu escritório e lê aquele trecho e pensa naquilo e tenta encontrar o sentido religioso de contato com Deus, aquilo lá. Então a leitura espiritual ela é uma leitura para todos os dias. Não é uma leitura para você terminar livros, mas sim para você se formar na tua religião, moralmente, e se aproximar de Deus. E aí, com isso, nós conseguimos ir para o próximo problema desse vídeo, que é um livro só, de cada vez, mais de um livro ao mesmo tempo. E a primeira coisa que fica fácil da gente perceber agora é, quando for ler mais de um livro ao mesmo tempo, a ideia é que você leia livros de categorias diferentes. Então eu estou lendo um livro de literatura, enquanto eu leio um livro de formação profissional e uma leitura espiritual, por exemplo. E aí eu posso estar lendo 3 livros ao mesmo tempo.
Porque a tendência é que se eu misturo mais de um livro de uma mesma categoria, eu começo a confundir as informações. Que é aquela coisa, né, do meme, né? Pô, nem confunde ler vários livros, eu tô naquela parte que o Frodo foge de Hogwarts e encontra o lobisomem, tipo, o cara começa a misturar as histórias, né? Então, a ideia, pra mim, sempre que funcionou ler mais de um livro ao mesmo tempo, funcionou ler livros de categorias diferentes. E aí vem uma rotina muito simples, na minha opinião, que qualquer um pode seguir. Ou logo que acorda ou antes de dormir é o teu livro de leitura espiritual, porque é melhor começar ou terminar o dia, ou os dois, rezando. Então, a leitura espiritual, ela marca o começo ou o fim do dia, ou as duas coisas. Depois, o melhor livro de ler quando a tua cabeça está bem é o livro ou de formação humana ou profissional. Então, eu tendo, no geral, se eu estou lendo um livro profissional, eu não estou lendo um livro de formação humana. Se eu estou lendo um livro de formação humana, eu não estou lendo um livro profissional. Foi assim que eu lidei com a leitura nos últimos anos. Hoje eu leio um livro de cada vez, tá? Mas, nos últimos anos, todo o tempo que eu li mais de um livro de uma vez, a tendência era essa. Que eu estivesse sempre alternando entre esses dois. E isso era a leitura da manhã, no começo do dia, quando eu estou com a cabeça mais fresca. Então era terminar minha leitura espiritual, terminar minha meditação, leitura de um livro profissional ou formação humana. Significa que tem que acordar mais cedo, estar preparado antes do trabalho, ter tempo. Para mim tem que ser assim, porque tem criança em casa. As crianças acordam, já é gritaria, o trabalho começa, já não tem mais espaço na agenda. Então eu prefiro fazer isso logo que começa o dia. E de noite, a literatura clássica, porque de noite é relaxamento, estou tranquilo, não quero mais pensar, chega, eu pensei o dia inteiro. Quero só ficar de boa aqui e vou ler uma historinha. É como ver uma série de Netflix, como ver um filme antes de dormir. Então, se você for ler mais de um livro ao mesmo tempo, a minha recomendação seria essa. Lê a tua literatura espiritual logo cedo ou lá no fim do dia. Coloca a literatura de formação humana, a leitura de formação humana ou profissional, quando a tua cabeça está boa, ainda fresca, descansada, no começo do dia tende a ser a melhor opção. E coloca uma literatura clássica para você ir se formando e ganhando repertório de histórias no momento que você está cansado e ajuda muito, inclusive, a dormir. Então, é uma boa ideia fazer isso de noite, antes de dormir. Então o povo fala, pô, não lê na cama que você vai dormir. Pô, de noite talvez seja bom. Você lê na cama, já lê um pouquinho, já bate aquele sono, já dorme, tá tudo certo. Ah, li 2 páginas, beleza, 2 é melhor que 0. Lê 2 todo dia, em um ano você vai ter lido 700 páginas. Terminou um calhamaço, entendeu? E tá massa, entendeu? Terminou um calhamaço, tá massa, olha lá. Então, eu diria que é assim. Mas, por outro lado, você pode ler um livro de cada vez. E se você vai ler um livro de cada vez, o melhor jeito de começar, na minha opinião, é criando várias sessões de leitura ao longo do dia para você descobrir quando é melhor de ler, em que lugar é melhor de ler. Então você cria uma sessão de 15, 20 minutos de manhã, uma 15, 20 minutos no horário do almoço, uma 15, 20 minutos à tarde, uma 15, 20 minutos à noite. E com o passar das semanas, você vai perceber qual horário tende a realmente estar mais livre, qual que foi uma exceção na tua rotina, qual que você prefere para ler, como você lê melhor, o que é melhor para você aprender, para você aproveitar, curtir a leitura. Então, se você vai ler um livro de cada vez, que é o que eu faço hoje, a melhor coisa é pequenas sessões de leitura ao longo do dia, porque é o melhor jeito de aproveitar o tempo, na minha opinião. Dito isso, eu acho que eu abarquei tudo que eu queria nesse vídeo. Se você tem interesse em, inclusive, usar dos livros para criar conteúdo, crescer no digital, formar uma audiência, eu tenho o desafio Transformando Livros em Conteúdo. O link vai estar aqui na descrição. São 7 aulas em 7 dias, é um curso de uma semana. Todo dia tem uma aula por dia, durante uma semana, e essa aula te apresenta um exercício prático ao final. Uma aula curta, com exercício prático, para você conseguir fazer a mesma coisa que eu, que é usar um livro para vir gravar um vídeo, publicar um post e assim ganhar audiência e construir um negócio aqui no digital. Tá? O link está na descrição. A gente se vê por aí, tamo junto.